Existem novidades muito interessantes também ao nível do ambiente de conjuntos do SolidWorks. Reparem, por exemplo, nesta funcionalidade, já pedida há muito tempo por muitos utilizadores e que foi finalmente introduzida no SolidWorks de 2014. Trata-se essencialmente da possibilidade de incluir dentro de uma vista explodida a possibilidade não só de movimentar as peças em 3 direções, mas também a possibilidade de as rodar segundo o seu eixo ou segundo um eixo de referência do conjunto. Reparem, por exemplo, quando seleciono estas duas porcas, tenho a possibilidade de rodá-las digamos, em torno do seu próprio sistema de coordenadas. O sistema agora permite-nos não só fazer a translação, mas também, portanto, imediatamente a seguir à translação, também a rotação dos componentes, sendo que podemos identificar aqui um ângulo diferente daquele que incluímos graficamente. Por exemplo, o caso dos parafusos, portanto, será só uma questão de os colocar, portanto, para a parte traseira aqui da nossa vista. Reparem também que podemos, de uma forma simples, também agora relocalizar, portanto, o ponto de referência da nossa translação ou rotação, por exemplo, portanto, em relação aqui a este eixo traseiro. Vou rodar aqui então o meu subconjunto e vou também colocá-lo numa posição, portanto, mais acima para ilustrar exatamente onde é que ele deveria ficar. Reparem que a vista explodida feita desta maneira, extremamente simples, também do ponto de vista da sua animação, faz com que se torne muito mais intuitivo, claro e funcional, portanto, a utilização de vistas explodidas dentro do SolidWorks. Okay? Reparem que podemos fazer a rotação, portanto, ganhamos aqui muito mais capacidades de comunicação utilizando a possibilidade de fazer rotação nas vistas explodidas. Portanto, este primeiro aspecto bastante interessante. Reparem também que quando agora selecionamos um determinado componente, se esse componente tiver configurações, agora é muito mais fácil para nós perceber que configurações existem, portanto, e quais é que poderemos selecionar, quer ao nível do componente individual, quer ao nível também do subconjunto, ou seja, se o subconjunto tiver várias configurações, nós podemos também facilmente chamar aquela que nos interessa. Portanto, neste caso concreto, eu vou chamar aqui a que está livre. Não porque ela esteja já livre, mas quando necessitamos de a tornar livre, portanto, tornando o componente flexível. Reparem que também temos a possibilidade de, diretamente a partir da seleção do componente, ou mesmo clicando em cima do seu nome na área gráfica, para além de podermos ter acesso também às configurações, podemos também torná-lo diretamente flexível, sem ser necessário ir às propriedades do componente como existia, portanto, como era o caso nas versões anteriores. Muito bem, este exemplo que aqui estamos a ver utiliza, digamos, portanto, nesta zona e em outras zonas. Portanto, neste caso eu tornei, aliás, flexível, não mostrei depois o movimento de seguida. Reparem, existem também melhorias ao nível do desempenho mecânico de componentes com este comportamento flexível. Portanto, esses algoritmos foram também melhorados nesta versão. Dizia eu que em relação aos componentes em espelho, portanto, que este assembly utiliza também, portanto, existem aquelas peças do lado de lá que estamos a ver aqui neste caso concreto, foram criadas pela função de Mirror Components. Aquilo que eu diria aqui neste caso, primeiro que tudo, temos aqui também mais novidades ao nível, portanto, da função de Mirror Components. Portanto, a função agora vai suportar mais mates, portanto, ao efetuar o seu espelho. Portanto, os mates de cam, de hinge, de linear coupler, de caminhos, simétricos, etc., portanto, e outros, vão agora ser também reproduzidos para o lado de espelho, para os componentes que estamos a reproduzir. Dizia também o seguinte, quando estamos, neste caso concreto, a fazer o espelho, portanto, nas versões anteriores do SolidWorks, a opção que nós tínhamos em termos de espelho, essencialmente era o espelho recorrendo à referência do centro de massa. Por exemplo, neste caso concreto, se eu dessuprimir aqui esta peça adicional que tenho aqui deste lado esquerdo e se visualizar aqui, portanto, as coordenadas do centro de massa, portanto, nós veremos, se colocarmos isto, digamos, de uma forma alinhada, que o espelho está efetivamente a ser feito utilizando, digamos, a referência do centro de massa, mas isso provoca que este desalinhamento destas peças do outro lado, portanto, que não é efetivamente aquilo que eu pretendo. O tipo de alinhamento que eu pretendo neste caso é simplesmente alinhar as peças em relação ao seu envelope, a sua bounding box. Portanto, este outro algoritmo que aqui temos, que reparem,
este sim, portanto, vai colocar precisamente as peças, portanto, nos seus alinhamentos correspondentes aos eixos. Reparem bem a diferença entre uma opção e a outra opção. Portanto, neste caso, nós pretendemos efetivamente ser em torno deste bounding box. Okay? Portanto, o centro de massa fica desalinhado, mas geometricamente é o resultado que nós efetivamente pretendemos. Muito bem, outra das novidades que temos aqui no SOLIDWORKS 2014 e que é também, penso que já uma solicitação recorrente e importante, essencialmente em conjuntos de grandes dimensões, é a possibilidade que agora temos de fazer a seleção recorrendo ao tamanho das próprias peças. Reparem que, portanto, ao fazer esta opção, o software vai de uma forma muito intuitiva, muito rápida, visual, portanto, indicar-me todas as peças que representam a percentagem correspondente que eu estou aqui digamos, a selecionar em termos de tamanho. Ou seja, se eu quiser todas as peças que são 10% ou menos em termos de seu tamanho relativamente ao resto do conjunto, eu rapidamente selecionarei, portanto, todas estas peças e poderei a partir daqui fazer todas as outras funções, esconder, suprimir ou outras que veja que são necessárias. Mais coisas. Por exemplo, aquela opção que temos de selecionar uma entidade, o Feature Manager vai colocá-la aqui em, digamos, visível, mas assim que eu pico na área gráfica, portanto, eu volto ao ponto, ao sítio onde estava na árvore gráfica. Reparem que, por exemplo, se eu agora colocar o Feature Manager no fim, vou selecionar aqui um outro elemento, por exemplo, aquele furo que ali tem. Se eu voltar a picar na área gráfica, portanto, volto outra vez para o fim, que era o sítio onde estava anteriormente. Portanto, isto facilita também encontrarmos corretamente as nossas peças na área gráfica e também no Feature Manager. Em relação à ferramenta de Assembly Expert, ela foi também melhorada no sentido que agora podemos visualizar, portanto, os tempos de cálculo em segundos e não em milissegundos, como acontecia, portanto, anteriormente. Agora são efetivamente segundos. Conseguimos agora também ver mais dados, nomeadamente o número de componentes flexíveis, componentes virtuais, os mates que estamos a calcular em componentes flexíveis. Portanto, tudo isso agora é calculado de uma forma mais intuitiva também no Assembly Expert. Para terminar, existem também melhorias ao nível da ferramenta de View Mates. Portanto, essa ferramenta de View Mates agora identifica, para além dos componentes digamos, que estão a ser utilizados no Mate, também, efetivamente, a operação, ao nível mesmo da feature, a operação que está a ser utilizada nesse Mate. Portanto, isto é válido quer para qualquer sketch, quer para qualquer, digamos, operação. Portanto, nós podemos facilmente visualizar, portanto, por exemplo, para o caso desta superfície cilíndrica que ali temos, portanto, exatamente quantos mates é que ela, portanto, está a ser utilizada. Portanto, isto poderá ser feito, como vos disse, para qualquer entidade do SolidWorks sem qualquer problema. Okay? Portanto, cada entidade destas que aqui está é identificada, portanto, em termos de quais são as peças e features que estão a fazer mates com ela, portanto, ganhando aqui uma percepção muito importante sobre, digamos, algum erro que possa existir, portanto, torna muito mais fácil também o seu diagnóstico e o encontrar da solução correta para resolver o problema. Portanto, novidades bastante importantes ao nível dos assemblies. As vistas polidas com rotação é algo realmente fantástico e que agora temos disponível no SolidWorks 2014.